Boa tarde a todos! Estamos aqui para mais uma live entre as milhões e milhões de lives que estão acontecendo nesse momento pelo mundo afora. Vamos juntos! Ei Fábio, ei Alec, Cristina, Solange, tudo beleza? Saudade aí de um tanto de gente. Boa noite para vocês, ou boa tarde, quase boa noite, né? Hoje vamos ter uma live diferente. Vamos ter uma live em que eu vou falar sobre a Mimulus Companhia de Dança, não é isso? Normalmente as nossas lives tratam de assuntos relacionados à escola. Claro que ambas, a escola e a companhia, estão sempre juntas, fazem um trabalho paralelo, mas estão sempre se encontrando, né? Mas em muitos momentos eu estou aqui tratando de assuntos da escola, mas hoje nós vamos tratar especificamente da companhia. Vamos falar sobre a trajetória da companhia. E nessa live, então, em vez de ter um convidado para dialogar comigo, nós vamos vou aproveitar que eu vou estar sozinho, sem nenhum convidado, né, e vamos ter a participação da Dinalva Andrade. Vou esperar a Dinalva Andrade entrar aqui para dividir essa live comigo. A Dinalva, ela é intérprete de Libras, né, que aliás, na divulgação eu usei a palavra linguagem, né, que é utilizada pelos surdos, e na verdade, né, eu usei a palavra também, usei a expressão deficiente auditivo, e na verdade depois eu aprendi que a maneira mais correta é surdo, né, e que também, em vez de utilizar linguagem, o correto é falar em língua. Então faço aqui a correção, né, é língua e não linguagem, que é utilizada pelos surdos, já que deficiência auditiva, né, a pessoa pode ter uma pequena deficiência auditiva, mas não ser totalmente surdo. Então, desde já eu agradeço a Dinalva Andrade, que é do BH em Libras, depois ela vai falar um pouquinho pra gente, né, o que é o BH em Libras, por ter disponibilizado o seu tempo, né, acabou de chegar aqui a Dinalva, disponibilizado o seu tempo vou dividir aqui a tela com ela, para estar conosco e poder fazer com que essa live seja acessível. Ei, Dinalva, boa tarde para você. Boa tarde, de novo. Tudo bem? Então, eu estava aqui justamente agradecendo a sua participação, né, de estar aqui contribuindo conosco, e tornar possível, né, que essa live seja compreendida pelos surdos e quem mais compreender, né, essa língua que é Libras, não é isso? Se eu de repente estiver falando muito rápido, você fala assim comigo, Dinalva, ó, devagarzinho, tá bom? Vamos em frente, então. Agradeço, depois a Dinalva vai falar um pouquinho para vocês no final também, vai falar um pouquinho do que é o BH em Libras. Muito bem. Boa noite, boa tarde para quem chegou agora, né? Nós vamos hoje, então, tratar da Mimulus Companhia de Dança. Essa trajetória da Mimulus Companhia de Dança, inclusive, para que as pessoas possam entender, né, essa diferença entre a escola, a Mimulus Escola de Dança, e a Mimulus Companhia de Dança. Muito bem. Como que surge a Mimulus? A Mimulus surge em 1990, portanto, estamos fazendo 30 anos, né? Esse ano é um ano muito marcante para a gente em todos os sentidos, né? Aliás, é um ano marcante para todo mundo, literalmente. Mas para a Mimulus mais ainda, porque estamos completando 30 anos. 30 anos desde a fundação da escola. A escola que foi fundada pelos meus pais, né? Eles que tinham a dança como um hobby, tinham suas outras profissões, né? Minha mãe, psicóloga, pedagoga, trabalhava com criatividade profissional, sempre muito empreendedora, sempre muito ativa.
E meu pai, apaixonado pela dança, era advogado, trabalhava numa grande empresa de ônibus e sempre em suas viagens também procurava lugares para dançar, sempre observando como que as pessoas dançavam de formas diferentes em outras cidades, em outras regiões, né? E na década de 80, muitas pessoas da classe média alta, que normalmente não frequentavam as gafieiras, começaram a frequentar, começaram a dançar as danças de salão nas gafieiras, e meus pais foram, né? Foi um desses casais, e junto com diversos outros amigos. E então foram se destacando, aos poucos começaram a dar aulas para grupos de amigos, enfim, a partir disso acabaram fundando, né, o que foi a primeira escola especializada no ensino das danças de salão de Minas Gerais, que foi o primeiro passo na época, mas logo, com poucos meses, eles desfizeram a sociedade e meus pais fundaram a Mimulus, né, em novembro de 1990. A Mimulus começa com uma escola com a proposta de ensinar as danças de salão, todas elas, né, e tendo como missão o que ela carrega no seu nome. O que é Mimulus? Mimulus é uma planta, é uma flor que é conhecida como a planta da coragem e da qual se extrai uma essência que é utilizada nos tratamentos com os florais de Bach para pessoas tímidas, inibidas, para torná-las mais sociáveis, alegres, abertas para a vida, né? E a minha mãe escolheu esse nome justamente por a gente acreditar não, ter a certeza de que a dança, principalmente as danças de salão, fazem isso, né, com as pessoas. Eu sou um exemplo, né? Eu falava que eu não gostava de dançar, mas na verdade eu era muito tímido, morria de vergonha, então eu falava que eu não gostava. E a partir do momento que eu experimentei né, Mimulus, eu experimentei dançar na Mimulus, eu nunca mais parei. Enfim, chegando então na companhia, o que aconteceu? Em 1992, a gente formou um primeiro grupo composto por crianças jovens, eram 8 integrantes, que eu convidei, 4 meninos, 4 garotos e 4 garotas, que eram alunos da escola. Naquele momento a gente tinha turmas enormes de crianças, adolescentes, e eu formei esse grupo, eles tinham na faixa de 10, 12 anos, né? Alguns deles permaneceram por longo tempo conosco, né? E até estão conosco, direto ou indiretamente, até hoje. Esse primeiro grupo foi o embrião do que é hoje a Mimulus Companhia de Dança, do que depois se tornou a companhia profissional, né? Em princípio, era um grupo vinculado à escola, um grupo de dança que eu formei na época por uma vontade de experimentar, criar coreografias. Na verdade, um incômodo que já vinha desde aquele momento, mas que é o que também me move toda vez que a gente vai criar um novo espetáculo, que era observar, ver as apresentações de danças de salão e me perguntar assim, mas por que precisa ser assim? Sempre com as mesmas músicas, os mesmos passos, os mesmos figurinos, as mesmas caras e bocas, né? E desde então a gente se propôs a fazer diferente, né? A experimentar fazer diferente, já que era um momento, início da década de 90, em que era muito raro você ver apresentações de danças de salão nos palcos, né? Com uma proposta artística. Ou seja, você via as danças de salão sempre estiveram presentes nos palcos, mas de forma muitas vezes folclórica ou como shows para turista, digamos assim. Eu não falo isso dizendo que é menor esse trabalho. Não. É só para vocês entenderem, né? Aquele show, aquele espetáculo de tango de Buenos Aires, por exemplo, para os turistas, que é maravilhoso, que cumpre o seu papel, mas não tem uma proposta artística que é a proposta da qual eu vou falar daqui a pouco para vocês, que a Mimulus Companhia de Dança acabou, né, perseguindo.
né, essa proposta e perseguimos até hoje. E somos pioneiros, né, nesse trabalho, nessa transposição da linguagem coreográfica dos salões para os palcos. Então, esse grupo, em 1992, a gente começou de forma muito sem nenhuma ambição. Era só uma forma de experimentar, criar coreografias, de fazer um trabalho para apresentar na escola, nas festas da escola, né? Mas começamos a experimentar, participar de festivais, sem nenhuma pretensão também. Em 1993, eu fiquei sabendo da Mostra de Novos Coreógrafos, que era um grande concurso que acontecia no Rio de Janeiro, no Teatro João Caetano, em que não tinham separadas as modalidades, ou seja, balé clássico concorria com dança contemporânea, que concorria com dança de salão, que concorria com dança folclórica e etc. Experimentamos, vamos lá, vamos experimentar, vamos conhecer, né? E fomos surpreendidos com uma premiação, né? Eles premiavam, então, como não tinha modalidades separadas, eram 5 primeiros lugares e a gente ficou em terceiro lugar. E ficamos muito surpresos com aquilo, né? A gente recebia esses prêmios e aí é que a gente se dava conta, e falava assim, olha, a gente dança bem, né? As pessoas estão gostando. A gente não tinha ainda essa consciência, né? Resolvemos voltar em 1994 com outra coreografia, no mesmo Teatro João Caetano, fomos premiados novamente, né? E com isso a gente começou a gostar dessa ideia. Em 95, então, eu resolvi arriscar mandar um trabalho para o Festival de Joinville. O Festival de Joinville ainda é o maior festival das Américas, eu acredito, em número de participantes, né? Para quem não conhece, é uma enormidade, inclusive o espaço onde ele né? Onde ele acontece, enfim. Então é o festival mais importante, o festival competitivo mais importante do Brasil, talvez da América Latina, enfim. Mandamos uma coreografia também, ou 2 coreografias, concorremos uma em grupo e outra em duo, eu dançando com Juliana. Aliás, né, em 1993 foi o ano em que eu comecei a dançar com Juliana Macedo, que é minha parceira até hoje. Algumas pessoas dizem que é a parceria mais longeva da dança de salão no Brasil. Eu não sei se é, mas estão dizendo isso, né? Acho que é porque a gente está ficando velho. Então, mas é isso, já estamos dançando juntos há 27 anos. Em 1993, a gente fez a primeira apresentação, que qualquer dia eu conto para vocês, vou colocar lá no nosso canal do YouTube, como que foi a primeira apresentação de Jomar e Juliana. Não vou contar aqui não, vou deixar vocês curiosos, tá? Fato é que deu sorte ou deu azar, a gente está junto, dançando junto até hoje, né? Antes disso, eu tive outras parceiras, né? A Kina, Paula, Thaís também, continuou dançando comigo, mesmo depois de começar a dançar com a Juliana, enfim. Então, mandamos 2 coreografias, uma em duo, eu e Juliana, e outra em grupo. E a nossa grande surpresa, o nosso susto, para ser mais sincero, foi que a gente ganhou não somente o primeiro lugar na nossa categoria, né, que a gente concorria como danças populares, né? Não tinha ainda a categoria danças de salão separada. Nós ganhamos não somente o primeiro lugar na nossa categoria, mas a gente ganhou o primeiro lugar geral de todo o festival. Ou seja, foi a maior nota de todo o festival. O que nos dava, inclusive, um prêmio em dinheiro, um cheque. Então, tem foto nossa, assim, segurando o cheque. Nem lembro o valor, né? Nem lembro que moeda era na época. E, inclusive, o ginásio inteiro se assustou na hora que anunciou os ganhadores, porque ninguém nem conhecia, nem sabia quem era aquele grupo de garotos, né, que saiu de Belo Horizonte pela primeira vez, estava ali no festival. E a gente foi, então, ficando confiante, né? A gente foi acreditando que o que a gente fazia era bom, né? E o grupo foi ficando, então, cada vez mais motivado. E a gente sempre teve, né? Meus pais sempre tiveram essa preocupação, assim, não era um grupo profissional, mas de oferecer pelo menos uma ajuda de custo para os bailarinos, né? Formas de recompensá-los pelo trabalho que eles já faziam, né? Desde aquela época. Esse trabalho, então, foi
crescendo, fomos tendo uma demanda cada vez maior, né, de apresentações, de festivais, viagens. E eu me lembro que em 98 a gente estava num grande festival em Recife, a gente já se apresentou muito no Nordeste, Recife, Belém, enfim, diversas cidades. E nessa época, em cidades do Nordeste, e nessa época a gente apresentava muito em Recife. E eu me lembro que em Recife, eu nunca mais esqueci, porque eu continuo dizendo que foi um dos maiores, melhores elogios que a gente já recebeu. Ao terminar uma apresentação no teatro, não me lembro se era o Teatro Santa Isabel, um coordenador de dança da Funarte, na época que estava assistindo, ele chegou para mim e disse, olha, após a apresentação, ele falou, olha, eu queria te dar os parabéns, porque foi a primeira vez que eu assisti a uma apresentação de dança de salão que eu não saí com a sensação de já ter visto isso antes em algum outro lugar. Eu parei, pensei e falei, bom, ele não falou que eu dancei bem, que a gente dançou bem, ele não falou que ele gostou, ele não falou que foi bonito, né? Ele pode ter achado horrível, que as palavras dele foram, foi a primeira vez que eu assisti uma apresentação de dança de salão e que eu não saí com a sensação de já ter visto isso antes em algum outro lugar. Aquilo foi muito marcante para mim, porque foi o momento em que eu me dei conta, assim, tomei consciência de que era isso que eu queria fazer, que era isso que eu estava experimentando fazer já há alguns anos e era isso que eu queria cada vez mais aperfeiçoar. Fazer com que as pessoas não saíssem do teatro com a sensação de já ter visto isso antes em algum outro lugar. Não ser mais um bolero, um samba, um tango que passou ali pela vida da pessoa. Marcar, de alguma forma. Ou seja, fazer arte. Incomodar, de alguma forma, as pessoas. E, a partir daí, a gente foi querendo mais, cada vez mais, e chegou um ponto, em 1999, em que a escola, que era a grande patrocinadora da companhia, que era realmente quem sustentava a companhia, não tinha mais condições de fazer isso, porque o grupo já estava crescendo, já tinha uma demanda grande. Então, ou a gente estagnava ali, ou a gente dava um salto e transformava aquele grupo numa companhia profissional de dança. Então, através de uma consultoria do Rômulo Avelar, que é um grande gestor cultural daqui de Belo Horizonte, trabalha com o Grupo Galpão, imagino que ele continue ainda prestando consultoria para o Grupo Galpão, mas hoje, na época, aliás, trabalhava diretamente com eles. Ele, então, através dessa consultoria e muitas horas de trabalho dos meus pais, da minha mãe principalmente, fundamos a Associação Cultural Mimulus, que é, até hoje, a instituição que gere os projetos de leis de incentivo, que recebe os patrocínios, os apoios, que é a gestora da Mimulus Companhia de Dança. E que tem outras frentes, outros projetos também, projetos principalmente de formação de técnicos, de bailarinos, enfim, oficinas. Então, não somente a Mimulus Companhia de Dança, mas esses diversos outros, essas outras frentes de batalha, que fazem parte dos projetos da Associação Cultural Mimulus. Então, a partir desse momento, do ano 2000, quando a associação foi fundada, nós passamos a fazer um trabalho paralelo e separado, apesar de continuarmos funcionando no mesmo espaço físico, levarmos o mesmo nome, mas Mimulus Companhia de Dança e Mimulus Escola de Dança, passou a ser duas instituições separadas. É muito importante citar que desde esse momento, desde essa época, o Fábio Ramos, que permanece conosco até hoje, ele já era o nosso braço direito, continua sendo até hoje, nossa pessoa de confiança, de total confiança minha e da minha mãe, Baby Mesquita, que é quem continua até hoje, trabalhando com a produção, a elaboração dos nossos projetos. Então, voltando ao ano 2000, ali a gente formulou os nossos primeiros projetos de leis de incentivo
e a gente conseguiu os nossos primeiros patrocínios, e com isso, então, passamos a, em alguns momentos, nem sempre, né, conseguir, a Mimos Companhia de Dança, conseguir funcionar financeiramente independente da escola. Por que eu digo em alguns momentos nem sempre? Porque é essa instabilidade, né? Tem anos que a gente tem bons projetos aprovados, captados, que cobrem as despesas, tem anos que a gente não tem, né? Tem que sempre a gente precisa de recursos próprios, às vezes a gente consegue esses recursos próprios através da própria companhia, de contratações, de turnês, mas muitas vezes é a escola que acaba, né, apoiando, continuando a dar esse suporte para a companhia. Muito bem. Em 2000, então, a gente levou para os teatros o primeiro espetáculo dessa fase profissional da companhia, que se chamava Bagagem. O Bagagem, ele foi um espetáculo diferente de tudo que a gente fez depois, porque ele ainda trazia, ainda carregava uma forma de trabalhar, que até hoje muita gente, né, trabalha dessa forma com as danças de salão, que é fazendo espetáculos como se fosse uma colagem de números, né? Ou seja, a gente pegou naquele momento números que a gente tinha prontos, né? Tinha um bolero, tinha um samba, tinha um tango, tinha uma salsa, enfim, diversos números de danças de salão, né? E buscamos alinhavar esses números todos e chamamos essa grande colagem de números, digamos assim, de bagagem. Por quê? O título era esse, porque bagagem a gente trazia metaforicamente ali toda a bagagem que a gente tinha construído, experimentado em 8 anos, né, de trabalho com grupo, de 92 a 2000. E a gente utilizava malas, bagagem, literalmente também, para fazer essa costura do espetáculo. Era um espetáculo enorme, de 2 horas de duração, dividido em 3 partes. E tem muita gente que lembra até hoje e fala, eu queria rever o Bagagem. Mas era um espetáculo ainda com uma qualidade, eu acredito, inferior ao que a gente fez após, porque ele carregava esse vício, eu acredito, das danças de salão, de querer ficar colando números, né, sem uma unidade. Mas fato é que foi um espetáculo super premiado. Lotamos os teatros, né? A minha mãe sempre conta que quando a gente iniciou essa consultoria com o Rômulo Avelar, ele nos perguntou qual que é a meta de vocês, o objetivo de vocês. E a gente colocou como meta que dali a 5 anos, né, até 2005, a gente estaria no Grande Teatro do Palácio das Artes, né? E, na verdade, com 1 ano, a gente já estava dentro do Grande Teatro Palácio das Artes com ele lotado, né, com os ingressos esgotados. E no ano seguinte, né, em 2001, na verdade, 1 ano também, a gente não somente tinha feito isso, mas a gente já estava na Bienal de Lyon, lá na França, com o nosso espetáculo seguinte, que era o Esse Alguém Sabe Quem, né? E a gente continua sendo, né, infelizmente, então, às vezes eu falo isso com uma certa tristeza, mas é a verdade, infelizmente, né? É gostoso, às vezes, saber disso, mas, por outro lado, é ruim, né? Que a gente saber que nós somos a única companhia estável, profissional, que trabalha com as danças de salão, né? Jomar, mas existem outros grupos, eu assisti, sim, mas não são companhias estáveis, né? Eles se reúnem, montam um trabalho, levam para o teatro, e depois a companhia não se mantém, se reúne novamente para uma outra apresentação. Então, uma companhia estável, profissional, com os bailarinos contratados, com a equipe contratada, né? Infelizmente, é a única que trabalha com essa linguagem, né? Que é essa transposição das danças de salão dos salões para os palcos, né? Com essa proposta artística, com essa proposta que vai além do entretenimento, né? E a gente, então, foi criando, aos poucos, desenvolvendo o que hoje é considerado uma nova linguagem, né? Que muitas pessoas consideram dança contemporânea, outras pessoas continuam considerando dança de salão, outras querem dar outros nomes, né? Já teve um período que chamavam de dança de salão contemporânea. Eu hoje
não gosto desse nome, eu acho que esse nome se banalizou, eu acho que virou uma outra coisa que eu, né, com a qual eu sou um pouco reticente, mas isso não é assunto para esse momento. Mas fato é que a gente conseguiu, a gente foi pioneiro nisso, e a gente consegue até hoje atingir, né, entrar nesses dois mundos, que às vezes são muito herméticos, separados. O universo das danças de salão e o universo das danças da dança contemporânea. Né? A Helena Katz, uma grande pesquisadora de dança, né? Que já escreveu críticas maravilhosas no jornal Estado de São Paulo sobre nossos trabalhos, ela uma vez me disse, ela falou, Jomar, vocês têm um papel muito importante em aproximar esses dois mundos, em fazer com que eles conversem. Né? Porque muita gente da dança contemporânea tem um certo preconceito com as danças de salão, e às vezes não é à toa, porque realmente, muitas vezes o que você vê nos palcos tem uma qualidade questionável. Né? E muita gente das danças de salão tem um preconceito em relação às danças contemporâneas. E também não é à toa, porque às vezes você vai para o teatro e assiste algumas coisas que as pessoas falam, nossa, né? Nem aguentei ficar até o final. Mas é isso, como em toda modalidade de dança, de arte, né? Tem de tudo. Então a gente conseguiu atingir esses dois mundos. Ainda que tenha pessoas que hoje ainda falam assim, Mímulos, eu não quero a Mímulos porque o que eles fazem é dança contemporânea. E outros da dança de salão falam, eu não quero a Mímulos. Né, os da dança contemporânea falam, eu não quero a Mímulos porque o que eles fazem é dança de salão. Mas é um lugar que nos traz mais vantagens do que desvantagens. Né? Porque a gente consegue transitar pelo mundo da dança de uma maneira geral. Né? E a Mímulos Companhia de Dança abriu portas. Né? A Mímulos Companhia de Dança chegou em lugares, em templos da dança, em palcos, em teatros, onde nunca nenhum grupo de dança ligado à dança de salão tinha chegado antes. Né? Então, por exemplo, o espetáculo de Carne e Sonho, mas vamos voltar um pouquinho, o espetáculo de 2001, que foi Esse Alguém Sabe Quem, foi o primeiro espetáculo, então, da nossa trajetória que foi criado desde o zero. Ou seja, não foi como bagagem que a gente foi pegando números que já tinha pronto. Não, a gente, desde o zero, a gente pensou qual temática seria, a gente foi reunindo a trilha, a gente foi compondo, né, todo o espetáculo, toda a coreografia. E foi também onde o Ed Andrade, que a partir desse Alguém Sabe Quem, começou a criar os nossos cenários. E nunca mais nos abandonamos. Né? O Ed criou todos os nossos cenários até hoje. E também o convidei para criar cenários para outras companhias fora de Belo Horizonte, para as quais eu já coreografei, né? Passei a ser convidado para coreografar. Então, a partir de 2001, o Ed Andrade assume esse posto de cenógrafo. Né? A minha mãe já era, desde então, além da nossa produtora, a nossa figurinista. E sempre também, ao longo dos anos, esse apoio foi sendo, né, essa parceria foi sendo ainda maior, essa parceria dela com a Juliana Macedo, que é minha parceira, que sempre também apoiou na parte dos figurinos. Né? Então, a iluminação, já tivemos alguns iluminadores que trabalharam conosco, Leonardo Pavanello, Rodrigo Marçal, mais recentemente o Júnior da Mata, tivemos Vlad e o Alexandre, que trabalhavam lá no Galpão, enfim. Mas o cenógrafo a gente nunca se abandonou. E a figurinista também. Já tivemos, né, na sexta-feira, tive uma live com o Ronaldo Fraga, que fez o figurino ao lado da minha mãe, né, no espetáculo do lado esquerdo de Quem Sobe. Mas figurinista continua sendo a minha mãe, Juliana Macedo. Pois bem, então Esse Alguém Sabe Quem foi o primeiro espetáculo que nós levamos para o exterior, levamos para a Europa. Levamos para a Bienal da Dança de Lyon, que é um dos eventos mais importantes do mundo, né, na dança. Dança, não falo mais dança de salão, de dança, né, porque a gente entrou, conseguiu entrar para esse mundo que não é um mundo restrito para as danças de salão. Muito bem, ficamos 3 semanas em Lyon, fazendo vários espetáculos em 3 teatros diferentes, também dando aulas abertas nas praças, eram aulas maravilhosas,
A gente, inclusive, a gente já teve novamente mais 2 bienais após isso, Bienal de 2006 e a Bienal de 2010, se não me engano, com outros espetáculos e também dando essas aulas. Final da tarde, pôr do sol, cerca de 600 pessoas fazendo aulas, né? A gente dando aula de samba, de salsa, de forró, e aquela coisa linda, as pessoas acompanhando naquela praça enorme, né? Esses são alguns dos momentos pelos quais eu sou muito grato, né? Que a dança me proporcionou, que a Mimulus Companhia de Dança me proporcionou. Conhecer lugares maravilhosos, que se não fosse a dança, talvez eu não tivesse conhecido, né? E viver momentos que me trouxeram emoções indescritíveis. E esse, por exemplo, foi um deles, né? Não somente estar dançando num evento como esse, mas dar essa aula num lugar maravilhoso como esse para 600 pessoas sorrindo, poder levar a leveza, os prazeres da dança para essas pessoas, é algo indescritível. Muito bem, e esse alguém sabe quem? Aliás, todos os outros espetáculos que a gente fez receberam prêmios, né? Quem quiser conhecer um pouquinho desses prêmios, pode entrar lá no nosso site, tem a lista das premiações lá, tem as críticas que foram, né? Trechos de algumas críticas selecionadas que foram publicadas. E esse alguém sobre... O Bagagem já tinha recebido prêmios, recebia os prêmios de melhor coreógrafo, de melhor espetáculo, de melhor iluminação, enfim, todos esses espetáculos receberam vários prêmios aqui em Belo Horizonte, o prêmio Simpark e também o prêmio Sesc Sated. Mas recebemos outros prêmios fora também, né? Recebemos prêmios em outros estados do Brasil e recebemos, por exemplo, em 2014, fomos indicados, melhor dizendo, não fomos premiados, mas só de sermos indicados já foi uma grande honra, que é o prêmio Bessie Awards, que é uma premiação dada em Nova York, né? Que é como se fosse o Oscar da dança, né? Acontece todos os anos em Nova York. E o espetáculo que foi indicado foi o Dolores, que depois eu vou falar um pouquinho dele, né? Quando a gente fez uma temporada no Joyce Theatre, em Nova York, que é um outro grande templo da dança, onde a gente conseguiu chegar, né? Poucas companhias brasileiras estiveram lá, a Mimulus foi uma delas. E o Dolores, então, nessa ocasião, teve essa indicação para esse prêmio, né? Voltando, então, em 2003, aí a gente fez o De Carne e Sonho. O De Carne e Sonho é outro espetáculo que foi muito marcante na trajetória da companhia. De Carne e Sonho foi o primeiro espetáculo que a gente fez com música ao vivo. Então, nele, a gente foi acompanhado pelo Quinteto Dialeto. Ali éramos 6 bailarinos no palco e 5 músicos. Normalmente, a gente tem 8 bailarinos no palco. Em todos os nossos espetáculos, quer dizer, Bagagem, a gente tinha 12. A partir do Esse Alguém Sabe Quem, a gente passou a ter 8. Mas no De Carne e Sonho a gente reduziu para 6 para poder facilitar as viagens, porque tínhamos 5 músicos juntos, né? E o De Carne e Sonho, então, ele fez muito sucesso, muito sucesso. Passou por diversas cidades aqui no Brasil. E a gente fez uma temporada que foi um dos momentos também muito marcantes na nossa carreira. Foi uma temporada na Maison de la Danse de Lyon. A Maison de la Danse de Lyon é um dos teatros mais importantes para dança no mundo, que tem a sua programação toda dedicada às companhias de dança. E nós fizemos ali 10 noites, 10 espetáculos. As 10 noites com teatro lotado, né? Então, era uma capacidade de 1.400 pessoas. E nós tivemos as 10 noites com teatro lotado. E no inverno, era janeiro de 2005, 2006, quando a gente foi com o De Carne e Sonho para lá. Fomos para outras cidades, fizemos uma turnê extensa, mas essa temporada em Lyon foi muito marcante. Nevascas em Lyon, em toda a França, e mesmo assim a gente tinha o teatro lotado. Então, De Carne e Sonho foi muito, muito marcante. Aliás, quem está acompanhando o Instagram da Mimulus Companhia de Dança, a gente está tendo agora esses dias, vamos ter postagens, uma série sobre esse espetáculo De Carne e Sonho, inclusive com depoimento dos músicos que participaram, né, desse espetáculo. Pois bem, seguindo aqui, em 2006 fizemos o Do Lado Esquerdo de Quem Sobe. O De Carne e Sonho fez tanto sucesso que a gente levou 3 anos depois para fazer um novo trabalho, né, o Do Lado Esquerdo de Quem Sobe. Então, a cada espetáculo que a gente fazia, como os anteriores eram muito marcantes, faziam muito sucesso,
tinham críticas excelentes e tudo mais, era um desafio ainda maior para a gente, né? E quando eu falo para a gente, que eu não sou responsável sozinho por essas criações. Além desses outros profissionais que eu já citei, né? A minha mãe como figurinista, os iluminadores, o Ed Andrade como cenógrafo, a Juliana como parceira aí no figurino, eu sempre fui, mas a partir desse espetáculo do lado esquerdo de Quem Sobra, eu sempre fui muito apoiado pelos bailarinos, né? Com os quais eu sempre dividi, compartilhei, né? Compartilhamos muitas ideias. Então, eu faço a direção coreográfica, mas eu procuro observar, aceitar e dar espaço para que os bailarinos sugiram, criem, participem desse processo, né? Isso faz com que o processo seja bem mais rico. E um deles, que continua conosco até hoje, e quem eu convidei para ser meu parceiro de criação e outras companhias para as quais eu coreografei, São Paulo Companhia de Dança, Balé do Teatro Castro Alves, G2 do Teatro Guaíra, outras companhias de São Paulo, enfim, Rodrigo de Castro, né? Rodrigo de Castro, além de ser bailarino da companhia, de ter já dirigido um grupo que tivemos de formação de novos bailarinos, é um grande parceiro nessas criações, tanto da companhia quanto de outros espetáculos, né, para onde eu já criei. Juliana Macedo, claro, não poderia deixar de citar, né? Fabiana Dias é outra das bailarinas mais antigas da companhia, né, que já esteve durante alguns anos, se ausentou, foi para outras atividades, voltou para a companhia, enfim, e que atuou muito também na área de produção, né? A gente sempre teve essa política de incentivar os bailarinos a aprenderem e a atuarem, né, em outras áreas, para que eles possam, né, não somente para que eles possam, inclusive, ter conhecimento, know-how, capacidade para seguir trabalhando em outras áreas, mesmo quando eles não possam mais dançar, né? Então, a gente sempre sempre fizemos isso, formação de técnicos de luz, de técnicos de cenário e tudo mais. Muito bem. Então, esses, né, Fabiana, Rodrigo, Juliana, sempre foram grandes parceiros de criação, sempre colaboraram muito. 2006, então, do lado esquerdo de Quem Sobe, foi mais um espetáculo com o qual a gente viajou muito. Foi o primeiro espetáculo que nós levamos, por exemplo, para o Jacob's Pillow. Jacob's Pillow é o festival de dança mais antigo do mundo. Esse ano seria a 88ª edição, ele acontece há 88 anos. Pela primeira vez foi cancelado, né, em função da pandemia. Ele acontece nos Estados Unidos, num lugar maravilhoso, a 2 horas de Boston, 3 horas de Nova York. E é um templo da dança moderna, né, que foi onde Ted Shawn, que foi um dos precursores da dança moderna, fundou a sua primeira companhia, foi onde ele construiu um primeiro teatro. Então, Jacob's Pillow é um dos lugares mais importantes da dança no mundo. E também foram pouquíssimas as companhias brasileiras que estiveram lá. E, inclusive, menos ainda se estiveram mais de uma vez. A Mimos esteve com o Do Lado Esquerdo de Quem Sobe, esteve depois com o Dolores, esteve depois com o Por um Fio, e eu ainda estive uma 4ª vez junto com a Juliana e outros colegas de trabalho, dirigindo um curso sobre cultura brasileira, sobre as danças brasileiras. É um lugar maravilhoso. Então, é outro daqueles momentos que eu cito, assim, né? Outro desses lugares que marcaram muito a nossa trajetória, onde a gente viveu emoções, né, incríveis de pensar assim, nossa, olha onde eu estou, né? Olha onde nós conseguimos chegar. Então, Do Lado Esquerdo de Quem Sobe foi o primeiro espetáculo que a gente conseguiu levar para o The Jacob's Pillow. Levamos também para um grande festival em Madrid, Madrid em Dança. Levamos para... faltou o nome aqui do teatro, mas levamos para outras cidades da Europa e levamos também para a Bienal da Dança de Lyon outra vez, né? Então foi outro espetáculo que a gente levou para a Bienal da Dança de Lyon. Então um espetáculo extremamente brasileiro, onde a gente utiliza músicas, trilha do Yamandu Costa, e com
um cenário também genial, criado pelo Ed Andrade, recebeu inúmeros prêmios, né? Um espetáculo que a gente ainda mantém em repertório, ou seja, a gente ainda oferece para quando algum festival, algum contratante nos procura. E foi um espetáculo que a gente levou para a Europa agora, inclusive há 3 anos atrás, levamos numa versão com música ao vivo, uma versão diferente da original. 2007, então logo um ano depois, a gente estreou Dolores. Dolores foi o espetáculo com o qual a gente mais viajou na trajetória da companhia. Na verdade, a companhia já passou por cerca de 80 cidades em todo o mundo. Já passamos, Dolores, ele viajou por cerca de 40 cidades aqui no Brasil, né? Os espetáculos da companhia já passaram pelos Estados Unidos, Canadá. Dolores foi para os Estados Unidos, Canadá. Já passamos pela Argentina, pela Venezuela, pela Itália, Espanha, Portugal, Bélgica, Holanda, Finlândia, enfim, foram inúmeros países onde a gente apresentou e o Dolores teve muitos deles, muitas turnês internacionais. É um espetáculo inspirado no universo de Pedro Almodóvar, né, esse grande cineasta. Então foi um grande desafio fazer Dolores, foi um espetáculo muito difícil de ser montado, porque foi um grande desafio lidar com as polêmicas, os tabus com os quais Almodóvar, né, lida. E foi uma responsabilidade incrível, foi outro desses momentos incríveis, foi apresentar Dolores em Madrid. Inclusive, com a expectativa, toda noite que a gente ia apresentar, que Pedro Almodóvar e Agustinho Almodóvar, o irmão dele, que é o produtor, iria nos assistir. Né? E a gente não sabe até hoje se eles foram ou não. Então, uma responsabilidade enorme estar em Madrid apresentando esse espetáculo. Né? E é um espetáculo que, né, em 2007, já faz 13 anos, é o espetáculo, por exemplo, que esse ano com o qual a gente vai circular na Europa, né, se a pandemia permitir. A gente tem já uma turnê na França programada para dezembro. Vamos ver se a pandemia vai nos deixar ir agora em dezembro ou se vai ter que ser adiado para 2021. Mas fato é que o Dolores continua aí, circulando. Né? Então, um espetáculo que foi montado a partir de um projeto lindo em que os bailarinos se propunham a exercer outras tarefas, né? Em que eu me propunha a fotografar, porque eu adoro fotografia, em que outros bailarinos, Daniel Vidal, que foi outro que não posso deixar de citar, um bailarino que esteve naquele primeiro grupo em 1992 e permaneceu conosco até 2007, 2008, né? Onde ele se propunha a dirigir, depois acabamos mudando, eu acabei assumindo a direção, mas ele partiu de um projeto muito legal, o Dolores. 2009, aí veio Por um Fio. Por um Fio também foi um enorme desafio, até rimou. Um espetáculo inspirado na obra de Arthur Bispo do Rosário. Então, como transpor para a dança a obra de um grande artista plástico, que além de artista plástico, era esquizofrênico, passou toda a sua vida enclausurado, fechado, né, 50 anos compondo a sua obra numa colônia para tratamento de doentes psiquiátricos. Né? Foi um enorme desafio, mas que nos traz frutos até hoje. É um espetáculo com o qual a gente circula e pelo qual a gente tem um carinho enorme, porque é o espetáculo escolhido para a gente fazer as apresentações que a gente realiza para escolas públicas. Uma delas, inclusive, é a Escola Francisco Salles, que é uma escola para surdos, né? E crianças com outros problemas também, mas principalmente para surdos. E a gente teve uma grande emoção de levar esse espetáculo, esse trabalho, sem o cenário, mas poder levar para a escola. Isso foi no final do ano passado. E a mesma emoção, né? A mesma emoção não, é uma emoção com a mesma intensidade, né? Que eu cito, de momentos que eu estava ali na França, em templos da dança, né? Apresentando os nossos espetáculos, são emoções com a mesma intensidade, ou às vezes até maior, que a gente sente quando a gente está ali numa escola pública daqui de Belo Horizonte, apresentando para cerca de 50 crianças e suas famílias, né, com tantas dificuldades e vendo os olhinhos deles assim brilhando. Né? Então, são momentos que nos gratificam, né, imensamente. E também quando a gente consegue levar crianças e adolescentes de outras instituições, né, escolas públicas e outras instituições, para o nosso galpão, que é a sede
da Mimos Companhia de Dança e que né, a gente procura manter com tanto zelo, que é um galpão da década de 50 ainda, e que onde a gente consegue transformar, já transformamos aquele galpão várias vezes, para montar cenários, para reformar, para funcionar né, de acordo com que as necessidades da escola, as necessidades da companhia, dividindo o espaço aí entre escola e companhia. Então, esse galpão, 30 anos que estamos lá, ele é literalmente né, recheado de história. Né? Tem cartazes, programas, certificados por todas as paredes. Né? Jornais, o jornal Mimos em Movimento, que a minha mãe editou durante muitos anos. Né? Então, por um fio, estreamos em 2009, a ocasião que comemoraria-se né, 100 anos de vida de Arthur Bispo do Rosário, 20 anos da sua morte. Então, esse espetáculo também teve uma trajetória maravilhosa, circulou muito pela Europa, foi para o Jacob's Pillow, foi para, enfim, diversas cidades aqui no Brasil também, e até hoje continua no nosso repertório. Até hoje continua sendo apresentado e sendo apresentado de forma linda para essas crianças. Né? Muito bem, vamos seguindo. 2010, 2012, né? Por que 2010, 2012? Porque começou a ser criado num momento, teve uma pré-estreia, mas depois estreou mesmo no seu formato final, em 2012, o Entre. Entre, que foi um espetáculo muito polêmico da companhia, em que a companhia mostrava exatamente, tratava como temática desse lugar que a gente ocupa entre a dança contemporânea e as danças de salão. Né? Esse lugar de estranhamento. Né? E é um espetáculo desafiador tecnicamente. Né? Os bailarinos até arrepiam quando a gente fala em apresentar o Entre, porque é um espetáculo muito difícil tecnicamente, mas que eu adoro, acho maravilhoso. Uma trilha sonora toda inspirada, quase toda inspirada na soul music norte-americana, uma trilha sonora linda, mais um cenário grandioso e tecnicamente muito difícil. Depois que fica pronto, a gente se arrepende, fala, nossa, né? E agora? É um cenário tecnicamente difícil de operar, difícil de transportar, mas que proporciona um visual maravilhoso para o espetáculo. Mais um cenário criado pelo Ed também. Muito bem. Depois do Entre, estamos quase chegando em hoje. Né? Depois do Entre veio o Pretérito Imperfeito. No Pretérito Imperfeito a gente fala da história da companhia. A gente fala de 20 e tantos anos de criação, de experimentação. Né? A gente fala de 20 e tantos anos de trabalho. Pretérito Imperfeito, a gente traz músicas maravilhosas, brasileiras, instrumentais, tanto eruditas quanto populares. Né? E a gente traz ali as memórias, os registros, detalhes, referências de cada um dos trabalhos que vieram antes, de muitas das pessoas que passaram pela nossa história. Então, também é uma grande homenagem. Né? E uma homenagem também né, ao meu pai, que faleceu em 2007, 15 dias antes da estreia do Dolores. O Dolores também foi muito marcante, foi doloroso, né, porque estreamos 15 dias após o falecimento do meu pai, que foi né, o grande idealizador da Mimos ao lado da minha mãe, e que até 10 dias antes do seu falecimento estava dançando lindamente lá no nosso galpão. E continua conosco, né? Continua conosco de alguma forma. Então estreamos Dolores 15 dias depois. E Pretérito Imperfeito também né, homenageia meu pai e várias outras pessoas tão lindas, tão importantes que passaram pela nossa história. Né? E após Pretérito Imperfeito estreamos Âmago, que é o nosso espetáculo mais recente, que fala do nosso âmago, que mostra para as pessoas outras formas de olhar, outros pontos de vista, diferentes maneiras de ver com vieses diferentes, ou seja, a começar pela posição do público. Se ele assiste do lado esquerdo da plateia, ele vai ter um olhar, uma visão do espetáculo. Se ele assiste do lado direito, ele vai ter outra. Se ele te assiste do centro, já vai ser diferente. O espetáculo tem músicas, a mesma música em diferentes versões para mostrar diferentes formas de interpretar, de olhar uma mesma música.
E traz para a plateia também o reverso da cena, o avesso da cena, né? Plagiando aqui o livro do Rômulo Avelar. Ou seja, mostra para a plateia o nosso âmago, mostra para a plateia a coxia, né? Mostra para a plateia o que normalmente não é mostrado, faz uma inversão, leva para a coxia, para os bastidores, a cena e traz a cena, né? Leva a cena para os bastidores, né? Então, o Âmago é um espetáculo com o qual a gente vai... É o espetáculo que vai ser levado, por exemplo, esse ano, se a pandemia permitir, para a temporada de dança do Teatro Alfa, né? O Teatro Alfa, que é um teatro importantíssimo, que faz uma temporada importantíssima de dança anualmente, lá em São Paulo, onde a gente já esteve com o Do Lado Esquerdo de Quem Sobe, muito orgulhosamente, e esse ano estaremos lá dias 20 e 21 de outubro, se a pandemia permitir, se não, adiaremos, mas estaremos lá, né? Então, Âmago foi o último espetáculo dessa trajetória, né? Paramos aí? Não, continuamos aqui pesquisando, fazendo laboratórios de criação, né? Mesmo confinados, isolados, a cabeça não para de funcionar, não para de ter ideias para continuar desenvolvendo os nossos projetos, né? Projetos esses que têm apoio, né, das 3 esferas de incentivo. Teve momentos que tínhamos somente de 1, 2 esferas, né? Mas hoje a gente tem, normalmente a gente tem projetos nas 3 esferas, municipal, estadual e federal. E a gente agradece especialmente, né, muito especialmente, aquelas pessoas físicas que nos apoiam através da lei de incentivo federal, né, deixando um pouquinho do seu imposto de renda para a cultura. São pessoas que têm essa consciência e que só tem benefício, né? Só tem a ganhar, porque em vez de pagar os 100% do imposto de renda, paga 94% do imposto de renda, 6% para a gente, né? E além de ter essa consciência de estar colaborando para a cultura, para a arte, recebe benefícios, né? Então a gente agradece muito especialmente a essas pessoas que são os parceiros mímulos, né? Então, um dos projetos é o projeto de manutenção do nosso galpão, né, de manutenção desse espaço maravilhoso, onde a gente, inclusive, tem um centro de referência com todo esse nosso acervo, com toda essa nossa história, onde a gente guarda e quer, logo que possível, organizar esse acervo de material impresso, escrito, vídeos, áudios, né, para consulta, para visitação das pessoas. Afinal de contas, isso é história, isso é cultura, isso é história da dança no Brasil, né? Então, esse é um dos nossos propósitos também, para logo mais, né, fazer ao completar essas 3 décadas de Mímulos, não é não? Hoje, então, a proposta dessa live era fazer um breve percorrido, né, nessa trajetória de 28 anos da companhia, de 30 anos da escola, né? E obrigado, Francisco. Francisco Ancona, uma pessoa muito querida, com quem eu retomei o contato ontem, que faz um trabalho maravilhoso, né? Com as danças de salão, como entretenimento aí, maravilhoso. Obrigado aí pelas suas palavras. Então, hoje a ideia era fazer esse percorrido. Aliás, né, já estivemos com o Do Lado Esquerdo de Quem Sobe no Dançando a Bordo, que é esse evento que o Francisco Ancona produzia, né? Então já estivemos com esse espetáculo maravilhoso, né, circulando pelos mares afora, aí, com o navio balançando, o que era também um enorme, né, desafio fazer isso. E no ano de 2017, a gente teve a honra também de ter o nosso trabalho como tema de um documentário realizado pelo canal Arte 1. Então, esse trabalho de criação era uma série que tratava de coreógrafos brasileiros, se chamava O Desenho na Dança no Brasil. E essa série hoje está disponível no Vimeo, né? Essa plataforma de vídeos está disponível bem baratinho, acho que $1, $2 você assiste, né, a série, e um deles é um documentário de quase 1 hora que foi feito sobre o nosso trabalho. Então, se você está aqui é porque você tem interesse sobre a trajetória da Mímulos Companhia de Dança. Então, vale ir lá e conferir
Quem quiser pode fazer contato conosco, que eu passo aí o caminho para acessar lá o Vimeo e poder assistir esse documentário. E aproveite e assista também os documentários de outros coreógrafos que estão lá, né? Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa importante aqui para falar com vocês. A ideia hoje era essa, era fazer esse grande resumo, né, da Mimulus Companhia de Dança, para que as pessoas conhecessem quem ainda não conhece, para que quem já conhece conhecesse um pouquinho mais, e para que vocês entendessem também como que é essa diferença entre a escola e a companhia. E olha só, tem aqui o Diomar Silveira. O Diomar Silveira, aproveitando, é com quem eu vou dividir a live de quarta-feira. Ele é diretor da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né? Ele está dizendo aqui, obrigado por esse entusiasmo, garra, belas realizações da companhia e da escola. Eu que agradeço, Diomar. E quarta-feira estamos aqui, então não percam. Quarta-feira, 18 horas, eu e o Diomar Silveira dividindo uma live aqui com vocês, viu? Convido as pessoas também, como a minha mãe está falando aí, ó, para visitar o nosso galpão. Agora não adianta, tá lá fechadinho, isolado. Mas daqui a alguns dias, logo estaremos juntos lá de volta, né? Antes da gente terminar, eu queria passar a palavra para a Dinalva Andrade, quem eu agradeço uma vez mais, né, por ter contribuído para essa nossa live. Essa live que agora fica permanente lá no feed do Instagram da escola, né, no IGTV, mas que também vai para o nosso YouTube. Amanhã ou depois vai estar no YouTube da Mimulus, no canal da Mimulus Escola de Dança e também no canal da Mimulus Companhia de Dança. Então se inscreva lá e acesse, que tem todas as nossas lives lá também e outras coisas mais, aulas de dança e etc. Falar em aula de dança, amanhã a gente está falando de história hoje, olha só, não podia me esquecer. Amanhã a gente inicia um curso de História das Danças de Salão. Quem quiser mais informações, tem aí no nosso Instagram. Clica lá na bio, que tem lá o link para você conhecer. Não perca. Amanhã, às 19 horas, começa um curso de História das Danças de Salão. Se você não puder assistir na hora, o curso é gravado e fica disponível para os alunos. Não perca. Já ia esquecendo, nós estamos falando de história hoje, não perca. E é um curso voltado para aqueles que querem dançar para se divertir, e também para aqueles que querem dançar como profissão, né? Fundamental para quem quer levar isso como profissão, mas para quem dança por lazer também, saber das curiosidades e história das danças de salão é se apropriar da dança, né? É dançar com muito mais entusiasmo e conhecimento. Dinalva, fala um pouquinho para a gente, Dinalva. Eu quero agradecer o convite para estar aqui junto nessa live hoje. Muito obrigada. Aprendi muito. E eu quero indicar, né, o meu Instagram, que é o BH em Libras, para todo mundo que está assistindo. O BH em Libras é um Instagram de divulgação de eventos com acessibilidade em Libras, em Belo Horizonte. Mas, na quarentena, nós estamos divulgando todas as lives que têm acessibilidade, né, em Libras, e também... Interrompeu um pouquinho a Dinalva aí por causa da... Ah, voltou. Voltou, pode falar que já voltou. E também... Não, você tinha interrompido quando você falou, e também... a gente tem ensinado um pouquinho de Libras para as pessoas que têm vontade de aprender. Então, é só entrar no Instagram, tem vídeos ensinando Libras. Então, acompanhem lá, que é um Instagram bem legal e bem importante para as pessoas da arte, né? Que querem também ajudar a divulgar tudo que tem nessa área e que tem acessibilidade em Libras. Dinalva, olha, parabéns. E eu estava preocupado, porque eu falei assim, nossa, será que 1 hora, né? Porque deve ser um desafio, deve ser exaustivo, né? Você traduzir, né? 1 hora de tradução simultânea, assim. Então, assim, muita admiração. Parabéns para você e muitíssimo obrigado por esse trabalho voluntário que a Dinalva fez aqui para gente, viu? Muito obrigado a todos que assistiram. Um grande beijo para todos vocês. Um para você, Dinalva. Tchau. Muito obrigada pelo convite. Tchau, tchau.